Diz assim, Hebreus capítulo 12, é um texto clássico de santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, diga ninguém, verá o Senhor. Esse é o tema de inúmeras revistas da escola dominical. Texto áureo. Esse versículo acho que já se repetiu uma centena de vezes na nossa escola bíblica dominical. Mas, amados, nós estamos percebendo, com o passar dos dias e dos anos, que a característica que foi instaurada pelos nossos pais, os nossos fundadores, aqueles homens que andavam daqui lá para o São José, a cada aproximadamente 20 quilômetros, andando, ou remando, ou caminhando, ou em cima de uma bicicleta. Eles chegavam naquelas comunidades humildes, simples, mas eles levavam uma palavra, e essa palavra era uma palavra transformadora. Nós olhávamos para eles e verdadeiramente os sinais, o milagre, o batismo com o Espírito Santo, muitas das vezes aconteciam quando aquela vida que recebia o testemunho de Cristo, a evangelização, ao aceitar a Jesus, eles confessavam que o Cristo havia ressuscitado e automaticamente o Espírito Santo descia sobre eles. Eles eram batizados com o Espírito Santo. Quem alcançou essa época, diga amém. Mas com o passar dos dias e dos anos, a igreja cresce e nós estamos sentindo falta daquele mover do Espírito Santo que sempre acontecia no meio da nossa comunidade, onde as pessoas vinham de longe, porque sabiam que ao chegar no templo, eles seriam impactados não apenas com a palavra, mas eles também seriam impactados com o poder do Espírito Santo. As curas, as manifestações espirituais, elas verdadeiramente aconteciam no meio da igreja, e as pessoas saíam daqui abastecidas da palavra, da unção, do milagre e do sobrenatural do Senhor, do Espírito. Mas o tempo foi passando, e nós começamos a perceber que essa identidade espiritual, esse mover do Espírito Santo, eles foram um pouco se tornando raros no nosso meio, porque nós começamos a ir por um caminho aonde a santificação, aonde procurar ser santo, tornou-se uma doutrina, uma ministração que está sendo esquecida pelos nossos pregadores, pelos nossos pastores, pelos nossos professores. E a ministração que está substituindo, muitas das vezes, em muitos lugares, ela nos leva à direção
de uma vida próspera, de uma vida abençoadora, de uma vida na qual você se compara a um super-herói, aonde nada pode te deter, aonde você é invencível. E nós estamos agregando a este corpo uma legião de pessoas sedenta de ouvir uma palavra de Cristo. E qual a melhor forma de nos preservarmos para chegarmos aos céus? E essa forma, esse ensino de como não apenas ser abençoado na terra, mas ter a convicção de irá chegar aos céus. Essa ministração de chegar aos céus, ela está se tornando rara no nosso meio. E a ministração que tem perdurado é como ser abençoado na terra. Ou seja, nós estamos esquecendo do céu. Nós estamos esquecendo da palavra que vivifica e nos prepara e nos santifica, porque sem essa santificação, ninguém verá a Deus. Então a fórmula para chegar no céu não é ser abençoado na terra, que Deus também abençoa, mas a fórmula, segundo o versículo que lemos, que se nós não nos santificarmos, se nós não procurarmos viver uma vida santa diante de Deus, guardada do mundo, se não fizermos isso, ninguém verá o Senhor. Então nós temos que entender que a nossa maior preocupação não é ser próspero aqui na terra. A nossa maior preocupação é entender que nós veremos Deus. Quem quer ver Deus aqui? Aleluia. Se você quer ver Deus aqui, você tem que começar a questionar a si mesmo e dizer: qual a melhor forma que eu possa ver Deus? Qual o caminho que eu tenho que trilhar para chegar na manifestação de Deus? O que eu faço para ser conhecido no céu? Então nós estamos nos preocupando, amados, com espetáculos. Estamos nos preocupando em apresentar a melhor forma possível. Estamos nos esquecendo de algo que é primordial para todo aquele que crê em Cristo, que é ser santo. Um dos maiores desafios dos cristãos atuais, amados, é a busca da santificação. Contudo, é impossível nós chegarmos a Cristo sem ela. Ou seja, nós não temos outra opção para nos encontrarmos com o Senhor. A igreja, ela precisa, ela necessita buscar a santificação. Se não buscarmos a santificação, nós não ouviremos o toque da trombeta, aleluia. Nós não subiremos ao céu para o encontro do esposo. Nós precisamos entender que a igreja, ela precisa buscar a santificação. Nós precisamos entrar neste caminho. Se há algo nos nossos corações que fere a santificação de Cristo, você tem que parar. Você tem que parar e analisar a sua vida, analisar o seu
procedimento espiritual, a sua intimidade com o Espírito Santo, olhar para o teu coração e perguntar a si mesmo: eu estou no caminho de me santificar a cada dia? Sabe por quê? Quando nós pecamos, quando nós erramos, que é a oposição à santificação, a nossa mente nos acusa. Olha, existe aí algo que está conspirando contra a santificação, contra a tua intimidade com o Senhor. E o teu coração começa a querer buscar Deus, mas o diabo sabe dos teus erros. E ele não quer que você busque essa santificação para ter intimidade com o Senhor. Aí ele passa a trabalhar na mente de muitos, dizendo: ei, não tem mais jeito para ti. Este pecado que hoje está aí aflorado em teu coração, em tua mente, vai te tirar do propósito de Deus. Se você confessar, você será envergonhada. Se você fazer, então o diabo começa a trabalhar para que essa prisão na qual você entrou, essa prisão não seja quebrada. E se essa prisão não for quebrada, não há santificação. E o inimigo começa a trabalhar dizendo: não tem mais jeito. A jovem recebeu uma palavra, alguém dizendo: vamos na sua casa, e ela guardou. Como não foi ninguém na casa dela, o que o diabo fez? Ninguém gosta de ti. Tu és excluída. Você vai passar a vida toda, aqueles não virão. E a profecia maligna, cumpriu-se o seu intento. Porque o diabo trabalhou na mente dela e na mente daquele que poderia levar a paz. Olha como é que ele é. E trouxe o impedimento, porque o objetivo do inimigo era levar ela à depressão. E o pecado não é diferente. Ao pecar, o adversário não quer que você retroceda para buscar a santificação. Mas entenda, Jesus está aqui. Aleluia. E se Ele está aqui, e nós estamos vivos, e Ele não veio ainda arrebatar a sua igreja a todas as possibilidades possíveis, aleluia, dessa cadeia ser quebrada, para que você volte novamente a respirar uma santificação em Cristo, ser santo, separado, renunciando o pecado e preparado para ouvir o toque da trombeta. Então, amados, para buscarmos a santificação, ela começa com uma palavra chamada arrependimento. A santificação, ela inicia quando você reconhece que precisa de uma mudança. Que essa cadeia que está sendo imposta pelo adversário, ela será quebrada quando você reconhece o pecado, quando você caminha para o arrependimento, e acontecendo o arrependimento, acontecendo a confissão, o pecado, ele é quebrado, o Espírito Santo visita o teu coração e te prepara, para conhecer o que Deus tem para a tua vida, e você conhecer o Senhor, que é a única forma de chegarmos aos céus,
através da santificação. Mas em 1 João, amados, capítulo 2, verso 1, há um versículo lá, que alguém pode estar questionando o que eu estou falando, mas nesse versículo, diz assim, 1 João capítulo 2, verso 1, meus filhos, eu vos escrevo estas coisas, para que não, o quê? Não pequeis. O Senhor não quer que você fira a sua santidade. Ele não quer que você peque para ser excluído dessa graça da santificação. Ele não quer. E ele diz assim, filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Ponto. Ele não quer que nós pecamos. E nem vivemos em pecado. Mas aqui há dois pontos, uma pausa mais longa. Aí vem mais, vírgula. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O que é isso aqui? Isso aqui é para aqueles que olham para o seu coração e eles entendem, ei, a santificação que eu vivia foi quebrada pelo pecado. Eu pequei. Eu entristeci o Espírito Santo. Eu falei palavras que conspiraram contra a minha fé. Eu fui fraco na minha carnalidade. Eu pequei. Você pecou? Mas se alguém pecar, você não vê. Mas esse agente perdoador está aqui, dizendo, ei, espera aí, ele está aqui dizendo, ei, não há uma outra forma de chegar aos céus, ou seja, ninguém verá o Senhor se não for santo. E para ser santo há necessidade para aqueles que foram feridos pelo pecado, há necessidade do socorro presente. Você não vê, mas aqui está o Espírito Santo gritando em letras garrafais, dizendo, ei, é esta oportunidade que eu queria para te falar. Venha ser santo, mas para que eu possa ser santo, há necessidade do arrependimento, dos erros, das falhas, da carnalidade que todos os dias nos persegue. Todos os dias os nossos olhos são furtados, a nossa boca muitas das vezes fala coisas que não agradam a Deus. Vivemos num mundo pecaminoso, onde o telefone abre uma porta na Baixia Negra da carnalidade, da prostituição, do adultério, da pornografia, presente na sua mão. E a sua carne brigando contra o espírito contra a carne, dizendo, abre aí o teu telefone naquele site maligno. E é uma guerra, e muitos estão sendo vítimas dessa guerra. E a santidade está se afastando junto com o Espírito Santo, porque não podemos adorar dois senhores, não podemos ser escravo da carne, não podemos
ser escravo da carne e sermos cheios do Espírito Santo é impossível, ou você agrada um ou agrada outro, e muitas das vezes nós estamos apenas agradando a carne e preso em cadeias carnais. E você vem ao culto, o pregador jejua, ora, mas há um bloqueio espiritual, porque o mesmo Espírito que leva a palavra não é o mesmo Espírito que está aí no teu coração. Alacalamai, citalamai, silabacá. Então precisamos entender que se nós não buscarmos a santificação, se nós não sermos santos como o Senhor quer que sejamos, nós iremos perder a guerra contra o adversário. A nossa casa não será abençoada. Nós seremos réus dos nossos erros, dos nossos pecados, e o adversário vai tripudiar sobre a nossa família, porque isso aconteceu com Davi, que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, um homem que agradava a Deus. Escreveu o Salmo 51 pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, porque ele foi tragado pelos desejos carnais, e por isso recebeu sobre a sua família uma maldição, e pagou um preço alto por se deixasse levar pela sua carne e se afastar da santificação, da santidade, para viver uma vida santa diante de Deus, e pagou um preço terrível sobre a sua casa e sobre a sua família. Mas ele guardou seu pecado, e para ele estava tudo normal. Até que Natã chegasse até ele e dissesse a ele o pecado que ele havia cometido, um crime hediondo. Ele planeja a morte do seu soldado, leva a sua esposa. Mas ele olhava para si e dizia: estou bem, eu vou no culto, eu choro. O culto foi uma bênção, mas havia uma maldição sobre a sua casa. A Bíblia diz que Sansão ele foi enfraquecido pela sua carnalidade, se relacionando com mulheres estrangeiras, até ter sua vida dilacerada pela sua carnalidade. A maior manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento estava sobre a vida de Sansão. O Espírito descia sobre ele, dava força e vencia exércitos, quebrava portões. Um homem sobrenatural, mas ele deu ouvido aos desejos carnais e perdeu a sua intimidade com o Senhor e se tornou réu do seu pecado e se tornou vítima das suas transgressões e perdeu a sua vida pelos seus erros, porque não quis reconhecer o seu pecado. E tem muita gente aí, amados, que só entende
que uma vida sem buscar santificação, ela está fadada ao fracasso, seja na área física, seja na área espiritual, seja na área financeira, na área familiar, porque quantos casamentos estão sendo destruídos, porque o esposo, a esposa deu ouvido à carnalidade, e o adversário veio e destruiu a família. Não estou falando do mundo, estou falando da igreja. Porque estamos vivendo esta falta de busca pela santificação. Estamos correndo atrás de espetáculos, correndo atrás de nos exibirmos da melhor forma possível, buscando os interesses humanos. Estamos esquecendo que a única forma de um dia estarmos para sempre com o Senhor é não cessarmos de buscar a santificação. Alamacaicita, alamalamais. Nós jamais poderemos esquecer, aleluia, que precisamos ser como Ele, como o Senhor. Nós jamais poderemos esquecer que somos uma vida, iremos prestar conta dos nossos erros e dos nossos pecados, seja Ele que aceitou ontem ou que tem 100 anos de crente. Nós precisamos entender que precisamos nos humilhar diante da graça salvadora do Espírito Santo e humildemente reconhecermos os nossos erros e os nossos pecados e confessarmos diante do Senhor as nossas dificuldades, os nossos erros. Porque não iremos receber o galardão se continuarmos nos enganando a nós mesmos. Deus deu a Salomão sabedoria, inteligência, um dos maiores reis de Israel. Mas ele se entregou à idolatria, à carnalidade, e teve a sua vida arruinada. Sansão perdeu um projeto maravilhoso, juiz de Israel, perdeu tudo pela sua carnalidade. Davi, segundo o coração de Deus, foi envergonhado. O que foi feito em secreto, e em público veio a morte do seu pecado. Por quê? Porque eles preferiram servir a carne e esquecer de buscar o propósito que Deus tinha para a vida deles. Eu quero dizer esta noite que nós precisamos parar. Porque muitos estão trocando, entenda, alguns segundos de prazer por uma eternidade de sofrimento. Muitos estão ficando dependentes dessa cadeia que te aprisiona, que você não tem mais força de romper. Muitos estão indo escravos da sua carnalidade, estão indo para a destruição da sua família. E o diabo está todos os dias investindo nessa cadeia para que esse mal, esse intento ocorra de maneira cirúrgica, porque vai destruir a mãe, o filho, a casa,
há sofrimento, há destruição. Todo lar, quando é destruído, há destruição do filho, há da filha, da família. E o diabo reina quando uma família é destruída, porque paramos de buscar a santificação, estamos buscando algo terreno que não nos levará a lugar algum. E não é isso que Deus quer, amados. Não é isso. Sabe o que Deus quer? Ele quer que hoje nós possamos olhar para o nosso coração. Eu sempre falo isso aqui. Olhar para o nosso coração e perguntarmos a nós mesmos qual é a barreira que impede a minha santificação. Isso é uma pergunta. Ponto de interrogação. Qual a barreira que impede que eu seja santo? Será que é minha língua? Será que é os meus pensamentos? Será que é os meus desejos? Será que é a cobiça que há em meu coração? Será que é a minha visão? Será que é o meio aonde eu estou convivendo? Aonde? O que impede que a santificação ela venha ser o lema da minha vida? E quando nós buscamos a santificação e rejeitamos o pecado, essa guerra entre carne e espírito contra carne, essa guerra ela é vencida pelo Espírito. Você chega no templo, você entra, aleluia, aqui há a glória exaltada do Espírito Santo, e você senta nesses bancos, e alguém pega o hino mais, talvez o hino que mais batido na igreja, ou cego andei, perdido vaguei, e você começa a ouvir a letra do hino, o Espírito Santo começa a mover o seu coração, e quando o Espírito move o teu coração, o teu Espírito se fortalece, ele subjuga os nossos desejos carnais, o cansaço passa, o Espírito desce, e a glória acontece no meio do povo, e a manifestação do Espírito é patente no meio do povo. Por que está faltando isso? Porque nós paramos de buscar a santificação. Paramos. E é tão grave o negócio que eu reuni os pastores. Gente, pelo amor de Deus. Há casais que chegam aqui descrevendo coisas que não pode ser de alguém que conhece a Deus. O porquê? Será que nós paramos de ensinar o povo e dizer que nós precisamos ser santos e não podemos nos conformar com esse mundo? Não podemos viver de acordo com o que este mundo nos oferece. Nós somos uma contracultura, nós somos contra o que este mundo oferece. Mas parece que este mundo está oferecendo, e nós estamos nos deixando nos levar pela influência maligna deste mundo. E o que acontece numa família ímpia está acontecendo numa família que conhece a Deus. Onde está o temor? Onde está a fé? Onde está a santidade? Onde está o pecado? Onde estão as transgressões? Parece que tudo pode.
E vai chegar um dia que ninguém vai poder disciplinar mais. E vai chegar um dia que ninguém poderá corrigir mais segundo a palavra. E vai chegar um dia que os crentes vão denunciar os pastores porque queremos imprimir um conceito bíblico. E é isso que o diabo quer. E nós jamais devemos nos curvar a este mundo maligno que conspira contra a santidade que há na igreja. Aleluia. Sabe por quê, amados? A Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós não podemos permitir que essa iniquidade ela chegue na porta do nosso coração. E nós temos que rejeitar e buscar ser santo, separado do mundo. Cumpriremos a palavra, precisamos andar em santidade. Quem quiser ir para o inferno que vá, mas você precisa ser santo e ser exemplo para que esse mundo veja em nós a luz de Cristo. Aleluia, o Espírito Santo está aqui nesta noite, braços abertos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo está aqui, não é esta vida que Ele quer que você tenha, não é esse procedimento que Ele quer que você tenha, não é dessa forma que Ele quer que você viva. Ele não quer que você viva em cadeias, Ele não quer que você viva subjugado por esta carne, não. Ele quer que você seja livre, Ele quer que você seja liberto, Ele quer que o Espírito Santo habite aí em teu coração. Rejeite esta vida de fracasso espiritual. Que nada dá certo. Parece que é uma maldição. Tudo que você coloca a mão se transforma em cinza. E cadê as promessas que Deus tem para a tua vida? Para as nossas vidas? Fique de pé, amados. Todos os pastores de área precisam pregar sobre santificar. É só uma introdução. Segunda-feira eu quero que vocês voltem aqui novamente. Segunda-feira que vem de novo. Terça-feira, outra segunda, um mês. Daqui a 3 meses nós vamos falar sobre santificação. Santificação. Precisamos ser separados deste mundo. Precisamos ser luz do mundo e sal da terra. Precisamos quebrar cadeias que há no meio do povo.